Olá. Não vai mudar nada no campo de batalha, pelo menos não por enquanto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu governo de extrema-direita estão determinados a prolongar a guerra para se manter no poder. Mas o reconhecimento do Estado da Palestina por Austrália, Canadá, França, Portugal e Reino Unido, durante a reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas, tem um significado simbólico importante. É uma tentativa de salvar a proposta de paz com a criação de 2 estados nacionais, 2 países independentes, com Israel e a Palestina convivendo em paz, dividindo o território histórico da Palestina, como queria a resolução que criou o Estado de Israel, a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1947. Então, se o direito de existência de Israel não deve mais ser questionado, Israel é um país reconhecido, país membro das Nações Unidas, é preciso reconhecer também os direitos nacionais do povo palestino, o direito de autodeterminação dos povos, a que os palestinos também têm direito, e criar o país árabe prometido em 1947. Agora, 157 dos 193 países membros da ONU reconhecem a Palestina como um Estado nacional independente. Apesar dessa onda de reconhecimento, antes dessa onda de reconhecimento, 145 países, inclusive o Brasil, já reconheciam a independência da Palestina. É uma maioria expressiva, já era uma maioria expressiva, a que agora se juntam 2 grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido e a França. A Palestina tem o status de observador, não é um membro pleno. Para se tornar um membro pleno, exigiria a aprovação do Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos têm direito de veto e sistematicamente vetam qualquer projeto de resolução que considerem prejudicial a Israel. No campo de batalha, a situação não muda, porque ao derrotar o movimento de resistência islâmica, o Hamas, a milícia extremista xiita libanesa, o Hezbollah, o Partido de Deus, também por ter bombardeado e destruído as defesas antiaéreas do Irã e com a queda da ditadura de Bashar Assad na Síria, Israel se tornou uma potência militar hegemônica no Oriente Médio e também tem armas nucleares, é a única potência nuclear da região. Então, só os Estados Unidos, só o presidente Donald Trump tem poder de fato para mandar Israel acabar com a guerra, porque afinal são os Estados Unidos que fornecem a maior parte do equipamento militar e também financiamento decisivo para Israel ir à guerra. E Israel bombardeou o Catar, né? Netanyahu parece que não acredita que Trump não pode deixar de ficar do lado de Israel. Por exemplo, recentemente bombardeou o Catar para tentar atingir a liderança, tentar matar a liderança do Hamas, que é a liderança política que vive no Catar. Fez isso sem o aval dos Estados Unidos, só avisou na última hora, quando os aviões já estavam no ar, a operação já estava no meio do caminho. Porque Bibi já disse que não vai haver um Estado Nacional Palestino, que seria um Estado terrorista. Netanyahu passou a vida política inteira lutando contra o Estado palestino e não seria agora, depois dos atentados de 7 de outubro, que ele iria querer fazer qualquer concessão. A resposta de Israel a essas promessas e agora o efetivo reconhecimento tem sido ampliar a colonização da Cisjordânia ocupada. Sem a Cisjordânia, não tem Estado palestino, os colonos israelenses estão cada vez mais ativos na Cisjordânia, que chamam de Judéia e Samária, os nomes bíblicos, e a atividade desses colonos aumentou muito desde o início da guerra em Gaza,
né, porque as atenções estão focadas em Gaza, né? Já há mais de 700 mil colonos israelenses no território árabe ocupado na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que inclui o setor árabe e o setor oriental de Jerusalém. E os colonos israelenses acreditam que aquela terra lhes foi dada por Deus. O fundamentalismo religioso complica ainda mais uma situação política extremamente tensa. Com a sua ideia de criar uma riviera no Oriente Médio, de transformar Gaza de uma zona de demolição numa zona de prédios de alto luxo à beira do mar Mediterrâneo, Trump endossou uma antiga proposta da extrema-direita israelense de esvaziar, de forçar a migração da maioria da população palestina da faixa de Gaza para que... enfim, para recolonizar, pelo menos parcialmente, esse território palestino. E então, nada indica que então Trump apoia essa ideia maluca de esvaziar, né, expulsar, são mais de 2 milhões de palestinos na Cisjordânia, e também não se opôs quando Israel, o ministro das Finanças de Israel, Smotrich, Bezalel Smotrich, declarou que anunciou um novo projeto de colonização nos arredores de Jerusalém, que praticamente corta o acesso de Jerusalém ao que seria o resto de um Estado Nacional palestino. Smotrich definiu esse projeto como um prego definitivo no caixão do Estado palestino. Então, nada indica, como Trump também não se opôs a essa ampliação da colonização em Jerusalém, na parte árabe de Jerusalém, nada indica que ficará contra qualquer medida de anexação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, medidas que esse governo extremista israelense quer tomar para acabar definitivamente com o sonho de um Estado palestino. E este é exatamente o desafio dos países que estão reconhecendo a Palestina independente, transformar a declaração numa realidade, num acordo de paz definitivo entre árabes e israelenses para acabar com este conflito que já dura mais de um século. A proposta de paz com 2 países tem amplo apoio dos países árabes interessados em normalizar as relações com Israel, inclusive a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, principal país que reconheceu Israel nos acordos de Abraão. Os outros são Bahrein, Marrocos e Sudão. E os Emirados Árabes já disseram que vão romper as relações com Israel se Israel anexar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E talvez as próximas eleições em Israel, que devem ser realizadas no ano que vem, se não me engano até outubro, elejam um governo mais disposto a negociar a paz com os palestinos. Desde o atentado terrorista de 7 de outubro de 2023, em que quase 1.200 israelenses e estrangeiros foram mortos, a rejeição ao Estado palestino aumentou na opinião pública de Israel. Mas não haverá paz sem reconhecimento dos direitos nacionais do povo palestino. A alternativa é esta guerra sem fim. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Threads, no Instagram, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, fique em paz. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, que é paz em árabe. Até mais. Tchau.